paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Evangelho segundo Marcos, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, Curta, compartilhe, comente, é sempre bom interagir com o canal. E você se inscrevendo no canal ajuda ao crescimento do canal, para que alcance mais pessoas para conhecimento da palavra do Senhor, E hoje a gente vai ver Jesus e as traições dos judeus, A partir do capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E Jesus disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra do homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o pecado
Normalmente ele já começa no pensamento, né? Porque antes de fazer tal coisa, a gente primeiro pensa em fazer. Então aí é onde começa o pecado, é onde começa o erro. Muitas pessoas pensam, eu nunca traí meu esposo, eu nunca traí minha esposa, mas ao ver um homem ou uma mulher em certos trajes, fica olhando, fica imaginando como seria, fica assistindo vídeos de sexo explícito, por exemplo. Então também são formas de adultério, né? O fato de você pensar de como seria a sua vida com tal pessoa, ficar imaginando tal pessoa naquele momento íntimo, coisas desse tipo, isso tudo é adultério. Você só não está tendo a conjunção carnal, mas você está traindo, porque o seu pensamento está naquela pessoa e não com o seu cônjuge, que é com quem você estaria, né? E a gente continua aqui a partir do versículo 24. E levantando-se dali, foi para a região de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhes, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então Jesus disse-lhes, por essa palavra vai o demônio. Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Imagina só a fé dessa mulher e a sabedoria dessa mulher, né? Porque Jesus foi primeiro, Jesus disse que iria atender primeiro os da casa, né? Para depois então atender os de fora, mas ela foi sábia quando falou com Jesus, né? Usou de parábola aqui, falando dos cachorrinhos, que os cachorrinhos comem as migalhas, mas que os de fora também acaba recebendo alguma coisa ali, né? Que ela teve fé e sabedoria em Jesus Cristo ali para que recebesse a bênção. E a gente continua no versículo 31. E ele, tornando a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos, né? Jesus Cristo fazendo as suas maravilhas ali, fazendo as suas proezas, né? E a segunda multiplicação dos pães a partir do capítulo 8. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes, tenham compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe, de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E Jesus lhes perguntou, quantos pães tendes? E disseram-lhe, 7. E ordenou à multidão que se sentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças,
partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-os diante da multidão. Uma coisa muito importante aqui, né? Jesus Cristo, ele fez o que? Primeiro, ele deu graças, né? Nunca se esqueça de dar graças ao Senhor pelo alimento, seja um pão com mortadela, um pão com ovo, ou seja um caviar, né? Uma lagosta, não importa o que seja, né? O importante é que Deus nunca deixa faltar alimento no prato dos seus filhos, né? Eu já passei por muitos momentos também, e olha que esses momentos que eu passei, eu ainda nem seguia o Senhor, mas Ele já tinha um propósito na minha vida, e Ele nunca deixou faltar o pão de cada dia na nossa mesa, né? Eu sempre o agradeci e continuo agradecendo por isso, porque se não fosse Ele, com certeza a alimentação teria faltado à nossa mesa e não sei se estaríamos aqui hoje. Mas Deus é maravilhoso, né? A palavra de Deus diz: tudo coopera para o bem daquele que crê. Então, aquele que está em seus caminhos, Deus nunca deixa faltar o pão. Então, sempre dê graças ao Senhor pelo pão de cada dia, né? E a gente continua a partir do versículo 7. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, mais uma vez deu graças pelos peixes, ordenou que também os pusessem diante, e comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os, e entrando logo no barco com os seus discípulos, foram para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem, um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão? O arrazoavam entre si, quer dizer, cochichavam entre si, né? E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram 7. E ele lhes disse: como não entendestes ainda? E chegou a Betsaida, onde lhe trouxeram um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, mas não vejo como árvores que andam, mas o vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. Então ele ficou restaurado e viu cada homem claramente, e mandou-o para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mais outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhes disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes
que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, né? Aqui Jesus falando, aquele que só querer salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Mais uma vez ele aqui confirmando. Eu falei sobre isso esses dias, né? Porque em Mateus também fala sobre isso, né? E em Lucas a gente também ouvirá novamente sobre isso, lembrando que os 3 falaram sobre os mesmos assuntos, sendo que cada um tem o seu ponto de vista, né? E nesse caso aqui, como perder a sua vida, salvar-la, quem quiser salvar a sua vida, perder-la, a questão é que assim, já acontece isso em alguns países, né, que muitos perdem a sua vida por servir ao Senhor, né? Mas essa perseguição ainda está no começo. Por quê? Porque ainda vai vir o anticristo, né? Vai vir um anticristo ainda que fará milagres, né? Prodígios e milagres, os termos usados na Bíblia. Enganarão a muitos, né? Porque muitos pensarão que será o próprio Jesus Cristo, mas não. Esse é o anticristo que levará muitos ao inferno e ainda vão acontecer muitas coisas. Vai ter a marca da besta. Essa marca da besta será para compras, vendas, ou seja, para o dia a dia, só quem tiver a marca da besta vai poder comprar, vender, ou seja, os filhos do Senhor, né, os filhos de Deus, aqueles que realmente seguem ao Senhor, esses não aceitarão essa marca, então terão muita dificuldade, né, em relação à alimentação. Por quê? Porque serão perseguidos, porque é o anticristo que estará comandando o mundo. Então, aqueles que quiser salvar a sua vida mundana, né, ou seja, a carne, vai acabar aceitando a marca da besta, mas vai perder a sua vida. Por quê? Vai perder a vida eterna, porque vai perder a sua alma, né, porque vai para o sofrimento, né, vai para o sofrimento eterno. Mas aqueles que manter no caminho do Senhor, se recusar a marca da besta, né, e confirmar que realmente segue a Jesus Cristo, ou seja, colocando em risco a sua pele, né, podendo ser morto o corpo físico, ou seja, vai perder a vida por amor de Cristo. Então vai perder a sua vida, mas a sua alma será salva, pois a sua alma participará da salvação e irá para o reino de Deus, né? É sobre isso que Jesus Cristo está falando aqui. Não é um assunto para agora, porque a gente vai ver sobre isso em Apocalipse, né? Em Apocalipse, que fala mais sobre o fim do mundo, né? Que fala mais sobre o fim dos tempos. Mas é algo que a gente já tem que se preparar, porque já está chegando o fim dos tempos, já estamos nos fins dos tempos, né? A gente vê as barbaridades que acontecem aí no dia a dia, né?
pai contra filho, né? Filha contra mãe, tanta coisa acontecendo aí. Recentemente aqui em Ilhéus, né, sul da Bahia, divulgaram aí um vídeo com várias sacolas com muitos animais mortos dentro, né, cães e gatos. Gente, é uma cena horrível isso. Na realidade, eu não sei se eu não acompanho muito bem a TV, mas a TV local provavelmente passou sobre isso, porque viralizou aqui na região. E a gente vê, né, eu já vi também sobre um menino de 13 anos que assassinou quase que a família toda, porque se sentia pressionado para fazer a lição de casa, né? Só o pai não morreu e ele se assustou quando descobriu que o pai não morreu. Então, a gente vê que realmente o mundo está se acabando em maldade, né? São as barbaridades que estão acontecendo. E a palavra de Deus diz: nação contra nação, é pai contra filho, filho contra pai. E isso está acontecendo. E lembre-se, no mundo jaz o maligno. Então, lembra quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, né? O que o demônio ofereceu para ele? Toda a glória desse mundo. Por quê? Porque esse mundo me foi dado, e a ele eu dou a quem quiser. Então esse mundo pertence ao Satanás, e ele pode fazer o que quiser com esse mundo, entendeu? Então nós, filhos de Deus, esse mundo realmente não pertence a nós, por isso nós somos considerados loucos pelo mundo, né? E isso é a própria palavra de Deus que diz isso. Então, meu irmão, minha irmã, se você não está sendo considerado como louco, se você não está sendo considerada como louca por esse mundo, preste atenção, porque alguma coisa aí está errada, né? Porque realmente somos considerados como louco. O mundo não entende essa submissão que a gente tem, né? Não entende que é uma submissão em relação de respeito, que não é uma submissão de humilhação, assim, de humilhação. A nossa humilhação é questão de respeito, não é humilhação de denegrir a pessoa. É uma humilhação de respeito. A gente se rebaixa a Deus, não de que a gente... realmente nós não somos nada, realmente, mas Deus nos ama, mesmo nós não sendo nada, Deus nos ama. Imagina só, o único filho dele, ele nos deu para nos redimir do pecado. Então, você seria capaz de dar o seu único filho, aliás, não precisa nem ser o único filho, um de seus filhos, para salvar a vida de alguém, ainda mais a vida de um estranho? Você faria isso? Deus fez isso para salvar a humanidade. Ele deu o único filho dele para salvar a humanidade toda. E olha que Jesus sofreu, e foi muito, né? Imagina só, ele foi humilhado, ele foi achovalhado, ele foi achicotado, colocaram coroa de espinhos, tiraram um sarro dele, ele levou tapa na cara. Gente, quem leva tapa na cara? Ele levou tapa na cara, ele foi crucificado. A gente não aguentaria 1% do que ele aguentou. Imagina só, e ele passou tudo isso por nós, ele passou tudo isso por você, para que você hoje tivesse a liberdade de escolher seguir o caminho certo, de escolher viver a vida eterna. Você tem essa capacidade, você tem essa oportunidade de escolher viver a vida eterna. E para isso é simples, é só andar no caminho correto, é só fazer as coisas corretamente. E não é que existe só um caminho certo, realmente só existe um caminho certo, ou seja, a verdade. O que é certo, o que é errado. Não tem como, para esse mundo é o contrário, né? O certo está errado e o errado está certo. Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? Por que existem as leis? As leis existem para a gente ter consciência do que é certo e do que é errado. Entendeu? E para que haja ter a consciência de que se você fizer errado tem a punição. E é exatamente isso. Então, haja corretamente, siga o caminho certo, faça o que é certo, tenha um bom coração,
Então, amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo, que é o mais difícil, né? Andar, não roubar, não matar, não mentir, não dar falso testemunho. É simples, é só fazer as coisas corretamente, como devem ser feitos, né? Seguir as regras, né? A boa moral, um bom costume, e é isso. Deus te ama e Ele quer você no lado dele quando acabar esse mundo aqui, que todos estiverem que os filhos dele estiverem no reino de Deus. Deus quer que você também esteja lá, mas para isso você tem que dar o primeiro passo. Então aproveite essa oportunidade e diga: Deus, eu estou aqui e eu entrego minha vida a Ti. Eu não tenho condições mais, eu sou fraca, eu estou passando por um momento difícil, não sei mais o que fazer da minha vida, meu coração está cheio, minha mente está confusa, então eu entrego minha vida a Ti para que o Senhor tome conta, porque eu já não a tenho mais em minhas mãos. Eu entrego minha vida nas suas mãos para que o Senhor a dirija, para que o Senhor tome conta da minha vida, para que o Senhor arrume a minha vida, me coloque no caminho certo, porque eu preciso de ajuda. Então se entregue a Ele e deixe que Ele tome conta de você, porque Ele é o Pai, Ele é o nosso Pai, e o Pai verdadeiro, o Pai sublime, né? Não é o Pai humano que qualquer um pode ser, não. Ele é o Pai sublime mesmo, Ele é o Pai sobrenatural, o amor dele é muitíssimo maior do que todas as mães do mundo todo juntos, tá? Então se dê essa oportunidade de ter uma vida melhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está me vendo agora, Pai, que essa pessoa tenha realmente a oportunidade, Pai, de Te conhecer, de Te experimentar, Pai. Que amoleça esse coração, Senhor, abra os olhos espirituais dela, Pai. Deixe ela Te sentir, Senhor, que ela compreenda, que ela entenda, Pai, que esse mundo aqui jaz o maligno, Pai, que esse mundo aqui realmente não tem salvação, Pai, mas que ela tenha a oportunidade de salvar a alma dela, Pai, que ela tenha a oportunidade de participar da vida eterna ao Teu lado, Pai, ter uma vida feliz e plena contigo, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu emocional, toque em seu psicológico, Pai, toque em seu coração, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua presença, necessitamos de Tua direção, Senhor. Necessitamos de Tua sabedoria e de Teu entendimento, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.